Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. A partir desta semana, esse vídeo vai ser transmitido hoje, sábado. Começaremos a ter aulas de filosofia e sociologia para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano do ensino médio. Hoje, para o primeiro ano do ensino médio, algumas instruções apenas. Assistam. Deem joinha, marquem que não gostaram, deem sugestões sobre como foi a aula, coloque aí o que precisa melhorar, o que não precisa, se tá bom desse jeito, se não tá, para que com o tempo o professor possa melhorar algumas coisas. É óbvio que eu vou dar uma aula que a maioria ou todos os alunos do primeiro ano hoje já viram. Mas, com o tempo, eu vou estar um pouquinho à frente, um pouquinho atrás. E apesar dos títulos dos centros de mídias às vezes serem diferentes do que a gente vê no currículo, o assunto é o mesmo. As aulas serão as mesmas. A deles, muitas vezes, um pouco melhor, mas eu venho aí para ajudar e para auxiliar vocês também com a mesma aula. Com um assunto talvez diferente, mas com a mesma aula. O que você precisa? Assistir, vai ter que me aguentar de novo, colocar lá gostou ou não gostou, dar sugestão sobre o que pode melhorar e a partir da segunda ou da terceira aula escrever o que você entendeu e suas dúvidas. Tudo bem? Por que, professor, eu preciso fazer isso? Porque a atual situação da educação no Brasil, e se é no Brasil, o Estado de São Paulo está nela, não ajuda muito o nosso contato presencial. Então, é preciso que vocês assistam, entendam ou não entendam, digam que não entendeu, me mandem mensagem. Eu vou gravar essa aula, eu vou mandar um link para vocês, e daí vocês, quando puderem, vão assistir e vão falar, professor, tá boa, tá ruim, não tá ruim, enfim, pode mandar via WhatsApp mesmo, e pode mandar lá no canal do YouTube. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Anotem tudo que vocês entenderam e o que vocês não entenderam também, para que a cada dia, a cada momento que a gente tiver a oportunidade de se encontrar, possamos tirar as dúvidas de forma presencial e que a partir do momento que você me mandar alguma dúvida, eu posso vir aqui até no vídeo mesmo e te auxiliar ou tentar tirar a dúvida que você ficou. Tudo bem? Então vamos lá. Nossa primeira aula é: por que estudar filosofia? Ah, professor, por que eu tenho que estudar filosofia? Pô, cara, porque filosofia é tudo aquilo que você precisa para se distanciar daquilo que nós chamamos de senso comum. Senso comum do me disseram, me falaram, fiquei sabendo por aí. Para você fugir do pensamento raso. Para você fugir do pensamento de pouca argumentação. Ah, eu não sei, falaram para mim, só estou passando para frente. Filosofia serve para isso. Para que você não seja colocado em situações desagradáveis ou de constrangimento por informações que você sequer sabe se é verdade, mas continua compartilhando, continua reproduzindo. Tudo bem? Então, filosofia, fuga do senso comum, fuga do pensamento raso, fuga do me disseram, do me falaram, e sempre em busca do pensamento racional, crítico e reflexivo. Racional todos somos. Crítico já está fugindo do senso comum, porque você está avaliando aquilo que você recebeu como verdade ou como mensagem.
e reflexivo, para que você reflita sobre aquilo que você vai dizer ou não aos seus pares, aos seus amigos, aos seus pais, ao seu professor. Refletir antes de sair falando. Pensamento racional, crítico e reflexivo. A filosofia preza pelo pensamento racional, crítico e reflexivo. Sempre, em todo momento. Filosofia, ciência dos porquês. Você sempre estar fazendo perguntas. Perguntas a quem, professor? A você mesmo. Se o que você está fazendo é adequado, se é certo, por que você está fazendo o que você está fazendo. Filosofia prega pela ética. Ela prega para que seu procedimento, para que a sua conduta como ser humano, ela seja numa linha só. Você não pode ser assim com o professor Kleber, de outra forma com a professora Regina, de outra forma com a professora Márcia, de outra forma com o professor Bruno, da outra com o Júlio, com a professora Janeiro, enfim, para que você siga uma conduta ética, baseada naquilo que você conhece, baseada na verdade e não no agrado. Vou falar isso para agradar o professor. Vou falar isso para agradar a professora. Vou falar isso porque eu gosto muito do meu amigo e não vou falar para ele a verdade. Ninguém está falando para você ser grosso. Mas existem formas para que você interaja com outras pessoas sem que para isso você seja grosseiro. Conversa, numa boa. Será que você está certo? Pensa mais um pouquinho no que você está falando. Filosofia é a ciência do chegar em casa, olhar para o espelho, caso você tenha, ou ficar sozinho e falar: o que eu fiz hoje? Eu ajudei a quem? E antes de ajudar quem, será que eu melhorei como ser humano? Será que eu sou realmente isso que eu estou me mostrando para o professor, para a professora? Será que eu não posso melhorar a minha conduta? Será que eu não posso ser ainda mais ético do que eu já sou? E se eu não for ético, por que eu não estou sendo ético? Por que eu estou falando besteira? Por que eu estou fazendo intriga? Por que estudar filosofia? Para que você reflita sobre suas atitudes. Para que você use da sua racionalidade. Para se tornar uma pessoa crítica, que não vai na conversa de qualquer um. É difícil entender isso? É difícil praticar isso. Entender é fácil. Nossa, é teoria. Mas será que eu consigo praticar? Por isso que a filosofia normalmente ela fala que ela é uma ciência radical. Ela faz parte das ciências humanas e ela tem procedimentos radicais. Por quê? Porque são mudanças ásperas. São mudanças difíceis. Dentro do outro? Não. Dentro de mim. Para que eu seja melhor. Por isso que filosofia é uma ciência radical. Posso colocar racional, crítica, reflexiva aí? Radical. Ela é radical porque ela me faz melhorar. Ela me faz interrogar. Ela me faz ser alguém melhor do que eu já sou. E me faz olhar pro meu umbigo. Vou olhar para baixo agora. Pro meu umbigo antes de falar do outro. Antes de tecer qualquer comentário sobre alguém, eu tenho que tecer um comentário sobre o que eu estou fazendo. E isto é filosofia. A filosofia te dá o poder de argumentar. A filosofia te dá
a oportunidade de fazer o que você sempre quis fazer, que é duvidar, refletir, será que é verdade? Raciocinar sobre aquilo que alguém te falou, ou do que te falaram, e fugir desse ponto do senso comum e só reproduzir, 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 como se não houvesse amanhã. Ah, falaram para mim, eu não tenho culpa. Você tem culpa. Você tem culpa porque você não foi racional. Você tem culpa porque você não foi crítico sobre o que você ouviu. Você não refletiu sobre a informação que você teve contato, sobre a informação que lhes deram. Professor, eu tenho que duvidar sempre? Tem. Não duvidar, mas você tem sempre que questionar. Você mesmo. Se questione, será que isso que me disseram é verdade? Será que isso que o professor está falando tem cabimento? Eu posso entender isso como, nossa, cara, não tinha pensado. Ah, isso eu já sabia. Racional, crítica e reflexiva. E para ajudar um pouquinho, é radical, porque vai mudar a sua forma de ser como ser humano. Vai ajudar você a mudar, vai ajudar você a melhorar e ser ético. Ético é ter conduta. Ético é ter o mesmo comportamento nas situações mais fáceis que você se encontrar, nas situações mais difíceis também. E por que estudar filosofia? Para que você aprenda a ser assim, cara. Para que você entenda que nem tudo o que você pensa é certo. E que a partir do momento que você teve contato com outro conhecimento, você pode usar do seu conhecimento junto com outro conhecimento e criar outro conhecimento. O seu conhecimento com o meu conhecimento formam um novo conhecimento. Isso é interessantíssimo porque você vai sendo um ser humano a cada dia melhor e vai evoluir sempre. O ser humano não para de evoluir. Materialmente assim, fisicamente como eu vou parar de evoluir quando? Quando o professor morreu, tadinho, morreu, daí parei de evoluir. Eu talvez vai evoluir de outra forma, mas carnalmente, fisicamente, como matéria, como algo que eu possa pegar, que eu possa enxergar, que eu possa ouvir, que eu possa cheirar e que eu possa experimentar com o paladar, eu não paro de evoluir, só paro quando morro. E o porquê estudar filosofia não é porque não tem o que fazer, não é para encher linguiça, não é para compor o número de matérias que tem lá no ensino médio. Não é isso. É para que você melhore a sua forma de entender o mundo. Para que você comece a fazer reflexões mais profundas sobre o que está acontecendo com você. E pare de perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, igual uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos às vezes faz. Por quê? Por quê? Por quê? Muitas vezes só para inibir o pensamento de outro ou para atrapalhar o pensamento de alguém. A filosofia lhe dá a chance de fugir do senso comum. Não esquece disso jamais. E a partir de sempre, mas como a gente só tem no primeiro ano do ensino médio, a partir do primeiro ano do ensino médio, entender o que é um pensamento racional, crítico, reflexivo e radical. E que ele tem que começar da onde? De você. No caso aqui, eu tenho que começar a ter esse pensamento a partir de mim. Eu não posso julgar você se eu não me julgar primeiro. Primeiro, eu tenho que olhar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, e depois tentar entender o que o outro fez de certo, o que o outro fez de errado. Tudo bem? Filosofia, pensamento racional, crítico e reflexivo.
E radical, por quê? Radical porque você vai produzir mudança em você a partir do momento que você entendeu que você errou e que você pode fazer melhor. Pensamento racional, crítico, reflexivo e, acima de tudo, radical, porque vai mudar com você mesmo. Além disso, por que estudar filosofia? Porque nem sempre o que você está pensando está certo. Nem sempre o que você está pensando é verdade absoluta. Porque a verdade absoluta, do jeito que a gente tem contato com ela, muitas vezes ajuda a produzir o senso comum rasinho, que não se aprofunda em nada e não vai lhe ajudar em nada, porque você sempre vai sofrer contestações e questionamentos que você não vai saber responder, porque você tem um conhecimento raso, porque você tem um conhecimento superficial. Então, sempre procure se aprofundar naquilo que o professor falou, naquilo que seu amigo falou, e jamais parta por desrespeito. Entendam assim: o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tio, a titia, a pessoa que mora com você, talvez não tenham tido aula de filosofia, talvez não tenham tido aula de sociologia, talvez não tenham tido oportunidade sequer de ter a oportunidade de estudar. Então, quando ele falar para você, com educação, o questione de forma inteligente, de forma que ele possa entender que você não está querendo apenas afrontar a ideia dele, mas que você está querendo que ele raciocine, que ele reflita sobre aquilo que ele está dizendo. Não é para brigar com o papai, com a mamãe, com o tio, com a titia, com quem cria você. É para fazer com que ele melhore como você está melhorando. A partir de você, você pode melhorar muita gente. E a partir desse momento, a filosofia preza muito por uma palavrinha chamada consenso. Consenso nada tem a ver com senso comum. Consenso é entrar em acordo sobre diversos pensamentos, você entrar em acordo sobre esse. Diversas formas de conhecimento chegaram até você, você tinha a sua, você expôs a sua, e você e os outros, as outras pessoas que estão à sua volta, entraram num consenso. Entraram num acordo. A filosofia prega por esse pensamento de consenso, de acordo. Professor, mas então tem um problema. Eu posso entrar em consenso com o senso comum. Se você não tiver um pensamento racional, crítico e reflexivo, sim. Todo mundo entra em consenso que aquela mentira pode se tornar verdade, ou se aquela verdade ela não tem como se sustentar sobre qualquer questionamento, e daí você entra em consenso. Mas a gente tem que partir do quê? Para chegar a um consenso, primeiro eu preciso ser um ser racional, isso eu já sou. Todo ser humano ele tem uma característica que vai além dos outros animais, racional. Porque ele tem oportunidade e tem chance e tem a capacidade de questionar o que ele está vendo. Então, racional. Crítico. Porque você pode fazer uma autocrítica sobre o que você está falando e pode fazer uma autocrítica na sua casa sobre o que você ouviu. Será que o que eu ouvi está certo mesmo? Será que isso é assim mesmo? E reflexivo. Você refletir sobre o conhecimento que você recebeu. Isso é importantíssimo. E a partir desse conhecimento, criar um novo conhecimento, porque você já tinha um e recebeu outro, desses dois surgiram outro, isso se chama dialética. Você
conseguiu dialogar com o outro e aprender e ensinar ao outro e produziu novo conhecimento. Capacidade de refletir é a capacidade radical de você se entender e entender o que está à sua volta. Pensamento racional, crítico, reflexivo e radical. Sempre você pode fazer isso. É só você tomar cuidado e não entrar na onda de que eles falaram, eles me disseram, deve estar certo mesmo. Eu não tenho conhecimento para ir buscar outra informação. Você tem. Por isso você é um ser humano. Talvez você não use a reflexão. Talvez você não use a sua crítica, mas racional você é. Porque você não está no primeiro ano porque você foi domesticado. Penso eu que não. Porque a filosofia também pode ajudar a te domesticar. Isso aconteceu lá na ditadura militar, no caso do Brasil, 1964, a partir de 1964, aconteceu no regime fascista e nazista. A filosofia ajudou a domesticar as pessoas para que todos pensassem de uma mesma forma, e daí não era consenso. Era para que todos fizessem o quê? Do senso comum uma verdade. E quando ela não era aceita, a pessoa era censurada, era punida, era torturada, enfim, os mais diversos tipos de repressão. A filosofia não é algo muito amado por alguns governantes. Por quê? Porque a filosofia ajuda o seu cidadão a pensar de forma crítica. Ajuda o cidadão a fazer questionamentos que realmente ajudam a mudar para melhor ou para pior, mas normalmente para melhor, um grupo, quem está à sua volta, uma sociedade de forma geral. Então, normalmente, em algum período, a filosofia e a sociologia também, que a gente vai falar de sociologia na próxima semana, a filosofia ela é deixada de lado ou ela é abolida. Por quê? Fica colocando minhoca na cabeça desses alunos, fica colocando minhoca na cabeça desses jovens. Faz com que esses jovens sejam muito críticos, muito questionadores. Faz com que esses jovens não aceitem tudo de bate-pronto. Ele está falando, deve ser verdade. Entendam uma coisa. Nós não estamos vivendo uma educação de transmissor-receptor. Eu transmito, eu sou banco do saber e você tem que receber, engolir e tentar assimilar tudo aquilo que eu estou falando. Por favor. Que daí eu estou domesticando vocês. Eu estou colocando em vocês uma rede e falando assim, vá para esse lado, vá para esse lado, continue em frente. Por isso que a filosofia normalmente é tirada do currículo. Nos momentos mais graves de governos ditatoriais, de governos que não querem que a pessoa saiba nada além daquilo que ele tem para falar. O ensino tradicional é legal? É. Se ele for dialógico. Se ele for dialogado. Eu falo, você fala e nós construímos um novo conhecimento. Daí é legal. Daí pode ter transmissor, receptor, mas o banco de saber e apenas assimilar, eu sei tudo, você não sabe nada, tem que assimilar tudo aquilo que eu digo, não vale. Não é válido ser assim. Entenderam a filosofia? Nós podemos chegar num consenso? Podemos, desde que você me questione, desde que você me pergunte o porquê, desde que você fale, mas professor, eu não concordo, e fale por que você não concorda, e eu possa te responder de uma forma racional e até mesmo, por que não? Isso é natural, concordar com a tua ideia e da sua ideia fazer do meu conhecimento um novo conhecimento.
A filosofia, ela não veio para domesticar ninguém, mas ela domestica. Quando nós assistirmos um vídeo aí, no segundo ano, até mesmo agora no primeiro ano, um vídeo de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, ele vai falar que a filosofia é a ciência do resíduo. Tudo aquilo que as outras ciências não respondem, eu, filósofo, vou responder. Você, em filosofia, vai tentar achar uma solução. Achou a solução? Não é mais filosofia, é outra ciência. A filosofia é a ciência dos porquês e não dos comos. Isso nós vamos ver ainda no segundo ano, no terceiro, mas que fique claro para você. A filosofia é algo que ela vem para perguntar a você por que você é assim. Por que você tem este tipo de atitude? Você pode melhorar? Você pode melhorar alguém? Você pode melhorar quem está à sua volta? Ou não? Ah, professor, mas isso não é só filosofia. Isso é sociologia, é história, é língua portuguesa, é matemática, é física, é química, é biologia. Mas a filosofia está aí não para falar que os outros são também, mas para te motivar para que você pratique esse pensamento, que é um pensamento radical, é um pensamento crítico. É um pensamento reflexivo e tudo isso baseado no diálogo. Sem interação é difícil entender filosofia. Ai, eu adoro o professor porque ele fala, me dá até sono, a voz dele me dá sono e depois termina rapidinho. Não é filosofia. É mecânico apenas. Não serve para melhorar o que eu já sou. E, novamente, afirmo, ninguém chegou no primeiro ano do ensino médio à toa. Por osmose. Sem perda de energia. Você teve que pensar, você teve que estudar, você teve que fazer algo para chegar onde você chegou. A gente podia até discutir, tá? Todo mundo chega onde chega porque hoje não pode isso e pode aquilo, e o aluno tem... Não me interessa. A partir do momento que você tem contato com filosofia, e esse contato deveria ser dado desde a primeira série do ensino fundamental, dos anos iniciais, mas não é. Ou desde o sexto ano, mas não é. Sexto, sétimo, oitavo e nono, para você chegar no primeiro ano pronto para pisar na goela e dialogicamente deixar o professor em situação difícil, mas não é. Já que nós temos a partir do primeiro ano e você conseguiu chegar até aqui, a partir de agora a reflexão. Argumentar a sua pergunta. Mas por que isso? Se acontece isso? Por que é desse jeito se eu tô aqui? Eu tô nessa situação apenas porque Deus quer? Ou porque foi criado uma situação que me fizesse estar onde eu estou hoje? É imutável? Não vamos mudar nunca de lugar? Não vamos melhorar nunca? Vamos entender que tem que ser assim mesmo e só reproduzir? Pensamento racional, crítico, reflexivo e, acima de tudo, radical. E sempre partindo da interação e não da imposição, e não da violência, e não da força bruta. Você tem que argumentar através de diálogos e através da sua inteligência, que deve ser usada a todo momento, para que a outra pessoa, a outra parte que está escutando, possa refletir sobre o que você está falando e te dar uma resposta sobre o seu questionamento. E os dois juntos formarem outro conhecimento melhor do que o conhecimento do outro
e melhor que o seu conhecimento. Não é imposição de conhecimento, filosofia. Filosofia é uma via de duas mãos, de troca de conhecimentos. Por isso que ela é a ciência dos resíduos, é a ciência dos porquês e não dos comos. E isso a gente vai estudar ainda. E isso vai ficar muito claro. Então, por favor, por que estudar filosofia? Porque eu preciso me entender de forma radical, de forma racional, de forma crítica e de forma reflexiva. Tudo bem? E aí vai minha primeira aula. As outras podem ser um pouquinho maiores, um pouquinho menores. Mas no próximo encontro, na próxima semana, veremos também sociologia. Tá bom? Grande abraço, ótimo final de semana e até o próximo encontro. Ah, não esqueça, anotar o que entendeu, anotar o que não entendeu, fazer um resumo dessa aula. Ah, esse professor, essa aula é muito ruim. Tenta fazer um resumo, sempre tem alguma coisa de bom. Ou coloca no seu resumo o que é ruim, coloca o que você não entendeu. Faça perguntas para que na próxima interação eu também possa melhorar a partir daquilo que você deseja. Tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vou tentar desligar aqui agora.